Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Começando com o verso de número 11 até o verso de número 13. 13, verso 11 até o 13. Quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos lê-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. De maneira alguma ela nos mente e sempre estará nos conduzindo numa caminhada em Cristo Jesus. Obrigado que a Tua palavra tem nos ensinado a viver em Cristo, e nós Te louvamos, porque o Senhor é o único Deus que nos dá condições de vivermos na comunhão dos irmãos. Assim nos abençoa, Senhor, como igreja Tua, povo Teu. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Comunhão, um dom de Deus vivido na igreja. Comunhão, um dom de Deus vivido na igreja. Queridos, a possibilidade de vivermos juntos como povo de Deus só o é possível porque sobre nós está a sua bênção. E sempre quando termina o culto, o pastor fala estas palavras, essa bênção e final de todo culto nosso manual de culto, nós somos abençoados com esta bênção final da carta aos Coríntios. Paulo está orientando a igreja, tem um momento difícil na vida da igreja, e essa igreja está com problemas de convivência e de relacionamento, não só entre eles, mas também com o apóstolo Paulo. Então há uma série de orientações que Paulo está dando a essa comunidade. Paulo, ele usa um método, ele identifica o problema, ele pega um princípio de Deus, um princípio bíblico, estabelece um princípio bíblico e transforma isso em prática. Então, cada um dos problemas que Paulo vai tratar na primeira carta e na segunda carta, ele vai colocar dessa forma. Ele identifica o problema, do problema ele passa para um princípio bíblico e cristão, e do princípio ele vai para como isso deve ser vivido na prática. E essa orientação é dada, e essa igreja recebe essa carta, e ela fica muito feliz pelas orientações que Paulo dá, ainda que tenham algumas dificuldades de relacionamento entre eles e também com o apóstolo. Os grandes problemas dessa igreja, grande problema com certeza é a incapacidade de viverem juntos, de pensarem juntos e de olharem juntos para o mesmo foco. Cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu líder de estimação, e eles querem viver dentro desse contexto, disputando uns com os outros a respeito dessa realidade. Segunda carta aos Coríntios é a 7ª carta do Novo Testamento, das 27 cartas que existem. Durante 50 anos esse texto é escrito, Novo Testamento, e nós temos aqui essa carta pelo ano 57, então é logo no início da igreja, pós a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta, ela repreende, ela exorta e ela orienta, assim como a primeira carta. E o tema da primeira carta e da segunda carta
é vida cristã. E para pensarmos em vida cristã, temos que pensar em koinonia, comunhão, estarmos vivendo juntos. Este é um dom de Deus vivido dentro da igreja. O que é comunhão? É união, é compartilhamento, é participação, é caminhada fraterna. Para nós caminharmos na igreja é necessário que a comunhão esteja nos conduzindo, porque só haverá edificação e fortalecimento na fé se houver comunhão. Então, como igreja, é necessário que esta koinonia, esse andar juntos, esse compartilhar as coisas, seja algo vivido intensamente, nos dando condições de caminhar juntos. A comunhão é uma resposta da Bíblia ao individualismo. Então, vivemos tempos de isolamento e de individualismo. Andamos em todas as direções só por nós mesmos. Inclusive, queridos, dentro das igrejas. É possível que você esteja inserido em uma comunidade e se sinta só, ou deseje andar só, não seja incomodado por ninguém. Cada um por si. É uma máxima do nosso tempo. Que tenho eu com você? Então, quanto mais distante nós pudermos andar, mais estamos inseridos dentro da sociedade na qual participamos. A Bíblia apresenta a comunhão, não como uma opção, mas como uma marca essencial da vida cristã. É indispensável para nós estarmos dispostos a compartilhar o nosso ser e a nossa vida com os nossos irmãos. Não estamos falando aqui de timidez ou de sociabilidade, não é isso que o texto está falando. Ele está falando de uma interação espiritual que nós temos como igreja. Na minha adolescência, no início da minha juventude, eu não falava muito com ninguém, eu vivia muito a minha vida particular. Meu pai era militar, então a vida era só bater continência. Então, dentro da igreja, andei da mesma forma. Então, no meu tempo de adolescente, não era provocado para grandes diálogos e muitas visitas, ir na casa de alguém, e para mim era muito complicado. Mas eu gostava mesmo de ir para a quadra, jogar futebol, jogar vôlei, e a igreja de Brasília tinha uma quadra. E a gente passou a adolescência e início da juventude naquela quadra com os nossos amigos. E esse era um perfil do pastor Gustavo. Talvez você tenha um perfil onde você não seja a pessoa mais badalada da igreja, você gosta de ficar no seu canto, você gosta de viver a sua vida, não tem problema nenhum, meu irmão, porque o texto não está falando disso, ele está falando de comunhão espiritual, de relacionamento íntimo e próximo no Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, você não precisa ser a pessoa mais badalada da igreja, não. Você pode viver tranquilamente, calmamente, as suas características pessoais, sem ofender ou criar dificuldades para quem quer que seja e a sua presença no meio da sua igreja. Pergunta: como devemos compreender e viver a comunhão à luz do Evangelho? Esse é o princípio, essa é a pergunta que vai nos levar ao princípio. Como que nós devemos fazer isso? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Uma criança da igreja me pergunta: pastor, você decorou isso aí? Sempre quando eu vou dar a bênção, eu falo assim: nossa, o pastor decorou essa parte. E por fim da história, ela está sempre falando comigo, ela sabe que ela também decorou
esse final da carta. Realmente há uma máxima indispensável para nós quando pensamos em andar juntos. É preciso uma intervenção de Deus para você fazer parte da comunhão. Em primeiro lugar, a origem é o próprio Deus. Veja lá que a gente só tem possibilidade de viver em comunhão pela intervenção de um Deus triuno, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então, para você fazer parte desse compartilhamento e desse andar juntos, você recebe uma capacitação vinda do alto, porque não é sociabilidade, mas é espiritualidade, é a presença de Deus no meio da sua comunidade. A comunhão começa com Deus e não com os homens. Então, quando você passa a fazer parte da igreja, você é inserido na comunhão dessa igreja pelo próprio Deus. E a sua presença e a sua espiritualidade vai somar com a espiritualidade e a presença dos seus irmãos. Vamos estar juntos. Fomos reconciliados com o Pai pela obra de Cristo. E o Espírito Santo nos une vitalmente a Cristo e, consequentemente, uns aos outros. Então, há uma fusão espiritual, somos compactados e alicerçados, e estamos juntos, e vivemos juntos nessa fé evangélica. Isso nos faz compreender a grandeza e a dimensão do amor de Deus para com aqueles que são seus. Todos os santos unidos a Cristo têm comunhão com Ele. Confissão, capítulo 26, parágrafo 1. Todos os santos, não há nenhum que ficará de fora. Está falando que são todos unidos a Cristo, têm comunhão com Ele. Não há comunhão cristã sem comunhão com Deus. Não há possibilidade de estarmos unidos se Deus, Cristo Jesus, não é o nosso Senhor, não é o nosso Salvador. Isso só é possível porque Deus assim o providenciou. A vida devocional também sustenta a nossa vida comunitária. Ah, pastor, mas eu venho à igreja, mas só que eu estou em dificuldades na minha espiritualidade pessoal. Eu não consigo ter uma liturgia de vida. Eu preciso trabalhar a minha questão pessoal, a palavra, a oração e a adoração. Isso sintoniza-me com Deus e, consequentemente, nos dá uma caminhada segura. O final da carta vai dizer isso, e ele vai dizer algo muito importante. Antes do verso 13 tem o verso 11 e verso 12, olhe lá na sua palavra. Quanto ao mais, escrevi a primeira carta, escrevi a segunda carta, possivelmente tenha havido uma carta anterior, mas essas cartas foram escritas e chegaram até a igreja. E ele termina e vai chegando ao final e fala: quanto ao mais, você como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivei em paz. Então há uma característica dessa vida de comunhão extremamente prática, vivencial. Caminho em direção àquilo que é perfeito. Me consolo e sou consolado pelo Espírito Santo de Deus e o faço para com os meus irmãos. Nós temos o mesmo parecer e sabemos exatamente o que nos diz a sã doutrina, e isso não falha em nossos corações. Temos o mesmo parecer a respeito de tudo, porque a palavra de Deus assim nos instrui. E vivei em paz. Não há outra possibilidade para expressarmos a comunhão que temos com Deus e com nossos irmãos. Nós nos aperfeiçoamos, consolamos, temos o mesmo parecer e vivemos em paz. Quando isso não acontece,
não é a comunhão que vivemos. A palavra de Deus deixa para nós claro que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito é para todos nós, é para toda igreja. Segundo lugar, a expressão, o corpo de Cristo. Você está inserido nele, você faz parte dele. E aqui nós vamos ver que, como a igreja primitiva, todos estavam unidos e viviam juntos e perseveravam juntos na palavra. Em primeiro lugar, a igreja é um corpo, não um conjunto de indivíduos isolados. Nós estamos compactados, alicerçados como povo de Deus, vivendo pela fé. Isso não está falando de uma instituição religiosa, mas está falando da presença de Deus no nosso meio, no seu Espírito, fazendo de nós um só corpo. E esse corpo é o corpo do Senhor Jesus Cristo, do qual fazemos parte. A comunhão envolve, em primeiro lugar, participação, segundo lugar, cuidado, e terceiro lugar, edificação mútua. Então, a presença é necessária. Tivemos dificuldade no tempo de pandemia, que a presença não era possível, e tivemos grande dificuldade para vivermos a comunhão fora da igreja, porque nós queríamos estar juntos, e fomos trabalhando isso com o passar daquele tempo difícil de impossibilidade de caminharmos juntos e de cultuarmos juntos. E a gente vinha aqui para a igreja e gravava os cultos, e ficava muito estranho você ter que gravar o culto sem ninguém sentado, e falar como se todos estivessem ali. Uma conformação que foi necessária, mas muito estranha. Segundo lugar, a gente tem cuidado, a gente trata uns aos outros. Terceiro lugar, nós temos a possibilidade de nos edificarmos. Então, todos os ministérios, todos os dons, todas as qualificações trazem a nós edificação. Você sabe muito mais desse relacionamento com Deus e com a sua igreja hoje do que o dia que você começou a caminhar no Evangelho. Os santos são obrigados a manter a comunhão santa. É um dever dos santos manter essa comunhão numa linha de santidade, no culto e em todos os serviços espirituais. Então, queridos, não há espaço para a carnalidade. Nós precisamos manter esse caminho santo. Não existe cristianismo saudável fora da vida da igreja. Ah, pastor, mas as pessoas estão decepcionadas com a igreja. Estão decepcionadas com a instituição igreja, mas com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Todos nós sabemos exatamente que fazemos parte dela e que ela é indispensável para nós nesse tempo presente. Ah, pastor, mas não faz o meu tipo. Então, é bem aquilo que a gente sempre fala, você escolhe a igreja que você vai participar. Você está sentado nesse banco porque você escolheu vir nessa igreja hoje. É de livre escolha. Você vai aonde você quer ir. Lembrando do texto, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, seja o mesmo parecer e vivei em paz. É esse ambiente para você? É essa comunidade para você? Então esse é o seu lugar. Agora, não é mais, aí você toma a direção que você quiser, porque a multiforme graça de Deus está espalhada por todo mundo. Você pode usufruir da igreja na sua plenitude, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas você precisa fazer uma escolha coerente com a sua fé. Em terceiro lugar, o texto fala da nossa capacidade de perseverar. A perseverança é graça mais santidade. A comunhão é perseverada pela graça e pela santidade. Fugiu da graça e da santidade, você não vai perseverar, meu irmão. Você vai pular fora, você vai sair da comunhão. Volte à
perseverança. A unidade do Espírito deve ser preservada com zelo. Tome cuidado, trate isso com muito carinho, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Filipenses capítulo 4. Tome cuidado com pecados não tratados, porque eles vão ferir a comunhão, eles vão atrapalhar os laços de amor da qual você faz parte. Então trate com carinho o seu próprio ser, para que você seja bênção no meio da comunhão. O perdão, a humildade e o amor mantêm a comunhão em Cristo. O perdão, a humildade e o amor sustentam você dentro da igreja. Fugimos desses princípios fundamentais, não perseveraremos. A comunhão não é permissiva, mas é viva, santa e em conjunto. Somos chamados a andar na luz, queridos, e vamos fazer isto juntos, na mesma igreja, com os nossos irmãos. A igreja viva, a igreja nasce em Deus, ela vive na igreja e glorifica Cristo diante do mundo. A comunhão é um dom, é um presente, mas também é uma responsabilidade. Nascemos em Deus, vivemos na igreja e glorificamos a Cristo no mundo. Termino com uma pergunta e você deve ter sua resposta. Tendo vivido a comunhão como fruto do Evangelho, ou apenas como convivência religiosa? Então a diferença é grande. O Evangelho de Cristo Jesus me traz a comunhão, ou apenas eu cumpro alguns rituais que me foram ensinados ou que eu aprendi? O pedido é que o Espírito Santo renove nossa vida comunitária. Que o Espírito Santo renove nossa vida comunitária, para que a igreja reflita a nossa unidade, o amor e a graça do Deus triuno. Essa resposta é uma boa resposta para nós nesse tempo presente. Tome cuidado, queridos, porque a expressão comunhão, hoje ela está sendo mal entendida. Viver em comunhão é ir a uma denominação religiosa, ou se vincular a algo que gere espiritualidade. Cuidado com essa informação, porque essa informação não é bíblica. A comunhão é a expressão exata da presença de Cristo Jesus em nosso meio. Nós estamos aqui e nos aperfeiçoamos, nos consolamos, temos o mesmo parecer e vivemos em paz. Essa foi uma escolha sua, essa foi uma escolha minha, para estarmos reunidos nesta comunidade. Com certeza, queridos, Paulo está falando para uma igreja que tem dificuldades. Ele identifica problemas, ele estabelece princípios em Cristo, e ele fala: agora vão e pratiquem, vivam em comunhão com seus irmãos, estejam junto com eles. Isso é indispensável para o tempo que você estiver aí. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.